Olá, queridos inscritos e mais uma vez meus alunos do nono ano. Vamos dar continuidade então àquilo que nós fizemos. Eu publiquei um vídeo anterior. Nesse vídeo anterior a gente falava um pouco sobre o capítulo 4, especificamente do tema retas paralelas cortadas por transversais. E o outro tópico desse capítulo são ângulos na circunferência, basicamente o ângulo central e o ângulo inscrito. Qual é o propósito desse vídeo? Então, num primeiro momento, a gente vai falar sobre o ângulo central, definir o ângulo central, definir o ângulo inscrito, ver qual é a relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito e resolver alguns problemas, tá bom? Como no vídeo anterior, a gente vai fazer algumas configurações, então tem hora que eu vou aparecer assim, tá o conteúdo aqui do lado e eu vou estar aqui com vocês, e vai ter horas que vai aparecer só o conteúdo. Na maioria das vezes só o conteúdo, e depois eu volto aqui para a gente encerrar o vídeo, tá bom? Lembra que essa sequência de vídeos, então olha lá, o capítulo 4 a gente encerra hoje, depois eu publico do capítulo 5. No capítulo 5 tem dois temas ali, um dos quais a gente já viu. O capítulo 5 é trigonometria no triângulo retângulo. Então, a gente vai fazer mais ou menos no mesmo formato desses outros do anterior, né, e desse aqui. E o último vídeo do capítulo 6 é a questão das semelhanças, figuras semelhantes, teorema de Tales, e basicamente a gente vai se preocupar então com o teorema de Tales e com a semelhança de triângulos, tá bom? Mesmo raciocínio. Então, a gente vê uma parte teórica e depois a gente resolve alguns exercícios, tá? Bora para a aula? Então, vamos lá. Ângulos na circunferência, tá aqui. Então, vamos começar a nossa definição. Então, aqui eu tenho uma circunferência. Aqui o centro, esse C está representando para a gente o centro da circunferência. Lembra que essa medida do centro até a extremidade é chamada de raio. E o ângulo formado entre esses segmentos eu vou chamá-lo de alfa. Esse alfa, ele está relacionado com esse arco. Eu vou chamar esse arco de AB. Então, vou colocar aqui o A e vou colocar aqui o B. Então, existe uma relação entre esse ângulo e esse arco. Qual é essa relação por definição? A medida desse arco, AB, então a gente vai representar assim, ela vai ser chamada de alfa. Então, se aqui for, por exemplo, 60 graus, a medida desse arco aqui também vai ser 60 graus. Que ângulo que é esse aqui? Esse ângulo é chamado de ângulo central. O ângulo central, o vértice está no centro. Tudo bem? Então vamos agora para essa situação. Observa que o vértice, agora eu tenho esse segmento, que ele é maior que o raio, e esse segmento que é maior que o raio também. E o vértice desse aqui está na circunferência. Então observe que eu tenho aqui um arco também, ó, A e B. E agora o ângulo formado aqui entre esses dois segmentos eu vou chamar aqui de beta. Tá? E qual é a relação que existe entre esse arco e esse ângulo? A gente já vai deduzir. Mas esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo inscrito. Tá? Então eu tenho, olha as duas figuras. Aqui eu tenho um ângulo central, o vértice está no centro. O ângulo inscrito, o vértice está sobre a circunferência. Qual é a relação que existe entre alfa e beta? É isso que a gente vai ver nessa primeira parte teórica, tá bom? Então a gente vai deduzir. Vamos usar a definição e vamos deduzir. Então vamos para lá. Vamos pegar o primeiro caso. Qual que é o primeiro caso? Então eu vou marcar aqui, ó, qual que é a minha lógica aqui. A minha lógica vai ser aparecer o ângulo beta, aparecer o ângulo alfa e ver qual é a relação entre alfa e beta. Nesse primeiro caso,
um dos segmentos aqui passa pelo centro. Tá? Então, aqui eu tenho esse ponto aqui, vai representar para a gente o centro. Esse ângulo é um ângulo inscrito, que eu vou chamar de beta. E o que a gente vai fazer um pouquinho antes de já marcar o ângulo central? Eu vou recordar um assunto aqui com vocês, que é esse aqui, ó. Se nós tivermos um triângulo e eu prolongar um dos lados desse triângulo, então eu vou prolongar esse lado aqui de baixo, ó. Prolonguei o lado. Eu vou chamar os ângulos internos desse triângulo, por exemplo, de x, y e z. Qual é a relação entre x, y e z? A gente sabe que essa soma x mais y mais z, ela mede 180 graus. Professor, eu não sei por quê. Depois você dá uma olhadinha na retas paralelas cortadas por transversal, se não me falha a memória, a gente fez essa dedução. Mas se eu traço uma reta paralela, que é essa reta vermelha, eu vou ter retas paralelas cortadas por transversal. Então imagina aqui, ó, tracei uma reta paralela aqui. Aí, se aqui é z, aqui também vai ser z, porque esses ângulos são alternos internos. Se aqui é y, aqui também vai ser y, eles são alternos internos. E eu vou ver que x mais y mais z vai dar exatamente meia volta, tá? Que é os 180 graus, tá bom? Mas qual é a minha preocupação aqui? Eu vou marcar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui de fora, ele é chamado de ângulo externo. Vou chamar de E. E vamos ver qual é a relação desse ângulo externo com esses ângulos aqui, ó. Então, o que eu posso... Observa só o ângulo externo e o z. O que a gente pode escrever? Que o ângulo externo mais o z, esse E mais o z, também mede 180 graus. Eu queria que você fixasse o olhar para essas duas equações. Observe que eu tenho z e z aqui. Então, eu posso concluir que esse ângulo externo ele é x mais y. Ângulo externo é x mais y. Já que eu tenho z igual a 180. Então, essas duas equações são iguais. Conclusão, que o ângulo externo é x mais y. A gente diz que o ângulo externo é a soma dos dois ângulos que não estão do lado dele. Os dois ângulos internos aqui do triângulo que não estão do lado dele. De maneira mais chique, o ângulo externo é a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Tá? Guarda essa informação porque vai ser importante aqui para nós. O que nós vamos fazer agora? Então, essa aqui então é a relação. O ângulo externo é a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. O que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou traçar. Então, aqui eu tenho um ângulo beta, que a gente já tinha, que é o nosso centro. Eu vou traçar o segmento, esse segmento que sai aqui do centro e vem até aqui. Qual o objetivo disso? De eu conseguir marcar o ângulo central, então, alfa. E agora o que eu vou observar? Vamos tentar olhar para cá e tirar algumas conclusões. Essa medida daqui até aqui é o raio dessa circunferência. Vou representar aqui, ó. Então, esses dois tracinhos estão dizendo que é o raio da circunferência. Porém, essa medida daqui até aqui também é o raio da circunferência. Aqui é como se a gente... Então, se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, o que eu estou fazendo com esse triângulo? Eu estou prolongando um dos lados. Então, o nosso alfa seria um ângulo externo. O ângulo externo é a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Tá, mas eu não sei ainda quanto que mede esse ângulo. Será que a gente não sabe? Esse triângulo aqui, ó, é um triângulo isósceles. Ele tem dois lados que possuem a mesma medida. E qual é a característica do triângulo isósceles? Os ângulos da base dele também possuem a mesma medida. A base, então, seria essa daqui. Então, se aqui é beta, aqui também é beta. Como o alfa aqui é um ângulo externo, então a gente pode dizer que alfa vai ser igual a beta mais beta. Ou seja, alfa é igual a 2 beta.
Se a gente dividir isso aqui por 2, então eu vou agora olhar para beta. O que eu posso dizer de beta? Beta é alfa sobre 2. Vamos fazer a leitura correta? A leitura não correta, já aqui já está correto. Vamos fazer uma leitura aqui. O que a gente está dizendo é o seguinte, que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Ou o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Só que a gente está deduzindo isso a partir desse primeiro caso, em que esse segmento passa pelo centro. Pode ser que não aconteça isso, que é o segundo caso. Então, mas no primeiro caso, a gente concluiu que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Guarda isso. Vamos pegar esse caso agora. Ó. Então, eu tenho aqui a circunferência. Observe que aqui, o que nós temos aqui é o centro é interno, ele está dentro do ângulo inscrito. Como é que eu faço para ver essa relação? Então, o que eu vou fazer inicialmente? Ó, eu vou pegar uma reta aqui do vértice desse ângulo inscrito e vou traçar passando pelo centro. Tudo bem? Agora eu vou pegar uma outra reta que sai desse ponto e vem até aqui. Professor, qual é o objetivo disso? Eu vou pegar uma outra reta que sai desse ponto e que vem até aqui. Qual o objetivo disso? De eu identificar ângulos centrais. Então, caminhe comigo. Esse segmento é raio, certo? Esse segmento aqui também é o raio. Esse segmento aqui também é o raio. Tudo bem até aqui? Se eu chamar aqui, por exemplo, de x, eu sei que aqui também é x. Por quê? Porque esse triângulo é um triângulo isósceles. Os ângulos da base são iguais. Esse pedacinho é x. Se eu chamar esse ângulo aqui de y, esse ângulo aqui embaixo também vai ser y, pelo mesmo motivo. Esse triângulo é isósceles e os ângulos da base têm a mesma medida. Se eu chamar esse cara aqui, ó, esse ângulo aqui de z, o que eu posso concluir? Que z, ó, eu estou fazendo isso aqui, ele é um ângulo externo. Ele é externo ao segmento aqui. Então, eu posso dizer que z é 2x. Ele é um ângulo externo desse triângulo aqui. W é um ângulo externo em relação a esse triângulo aqui. Então, o W vai ser 2y. Perfeito? O que mais que a gente pode concluir aqui? Se aqui é beta, esse ângulo aqui é o ângulo alfa nosso. Tudo bem até aqui? Vamos olhar para aqui e ver as conclusões. Olha, se a gente comparar essas figuras, o ângulo inscrito beta, eu usei aqui, é x mais y. E o ângulo alfa é z mais w. Tá? Então, foram algumas conclusões que eu tirei. O que eu estou querendo fazer aqui? Eu só estou querendo ver qual é a relação entre alfa e beta, o ângulo central e o ângulo inscrito, neste caso, do centro ser interno ao ângulo inscrito. Então, tá bom. Agora eu vou fazer uma manipulação algébrica aqui. Então, o que eu posso dizer? Observa aqui, ó. Eu vou olhar para cá. Se eu somar essas duas equações, o que eu vou ter? Eu vou ter z mais w do meu lado esquerdo dessa igualdade. Então, eu posso escrever o seguinte. Z mais w vai ser igual a 2x mais 2y. Só que z mais w é o ângulo central. É o alfa. Tirei dessa relação. Igual. Observe que aqui eu tenho um fator comum que é o 2. Então, eu posso colocar esse fator comum em evidência. Então, tirar ele para fora. Então, 2 vezes. Se eu dividir 2x por 2, eu transformar... Lembra que fatorar é transformar num produto.
Então, se eu dividir 2x por 2, eu vou ficar com x, mais 2y dividido por 2, eu vou ficar com y. Observe que se você aplicar distributivo aqui, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes y, 2y, você volta para cá. Só que x mais y quem é? X mais y é o beta. Então, eu concluo que o alfa é igual a 2 vezes o beta. Ou seja, eu tenho a mesma relação. O ângulo central aqui é o dobro do ângulo inscrito. Se eu dividir isso por 2, eu posso dizer que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Observe que a relação para esse caso do centro ser aqui interno ao ângulo inscrito é a mesma relação. Vamos ver o terceiro caso, que seria o centro é externo ao ângulo inscrito. Então vamos pegar aqui, ó, beta, vamos chamar aqui de A e B, e aqui é o nosso centro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um segmento que saia do centro, vem até A, e sai do centro e vem até B. Para quê, professor? Para aparecer o nosso ângulo central. E agora vamos tentar tirar algumas conclusões. O que eu vou fazer? Vou fazer mais alguns traçados aqui. Vou pegar desse vértice, eu vou traçar pelo centro. Vou chamar esse ângulo, por exemplo, esse ângulo vou chamar de gama. E esses aqui eu vou chamar de D. Observe que agora eu caio em casos anteriores. Então aqui é o meu vértice. Quem que é gama mais beta? Gama mais beta, vê se você concorda comigo, é o caso 1. Vai ser esse segmento, que é o segmento BD, dividido por 2. Professor, eu não entendi. Se você olhar, é o caso 1, que eu tenho o segmento passando pelo centro. Então, o que a gente concluiu? Que a medida do arco é a metade do ângulo central. Então, esse arco aqui, BD, sobre 2, é o alfa mais beta. Perdão, gama, né? Gama mais beta. E quem é gama? Gama também, ó. Gama também é o caso 1, ele passa pelo centro. Então, o gama vai ser quem? Vai ser o segmento AD dividido por 2. Agora eu consigo, de alguma maneira, vamos tentar articular essas duas equações. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a gama dessa equação, tá? Dos dois lados. Se eu tirar a gama dessa equação, gama menos gama vai ficar só o beta, igual ao segmento BD, ao arco BD dividido por 2, menos o gama. Só que o gama é o arco AD dividido por 2. Vamos ver quem é BD menos AD. Vamos ver quem é esse arco. Ó, BD é esse arco todo. Se eu tirar AD, quem que sobra? Sobra AB. Só que a medida de AB é a própria medida de alfa, porque é o ângulo central. Então, essa relação vai ficar desse jeito. O beta, BD menos AD é o AB, é o arco AB. E o arco AB é igual a alfa, então eu posso escrever que ele é alfa dividido por 2. Logo, eu chego à mesma conclusão, que o meu ângulo alfa é 2 vezes o ângulo beta. Agora deixa eu aparecer aqui do seu lado. Então, na verdade, o que eu fiz aqui foi deduzir, mas o que a gente precisa, então, saber? Isso aqui, a gente precisa saber, ó, que se eu tiver a minha circunferência,
Então, eu tenho aqui o meu centro. Se aqui vale alfa, aqui também vale alfa. Esse segmento vale alfa. Esse aqui é o ângulo central nessa circunferência. Eu vou pegar um ângulo inscrito que também se relacione com alfa. Então, tá aqui, ó. Então, vou chamar esse ângulo inscrito, por exemplo, de beta. Qual é a relação que existe entre alfa e beta? A gente provou nos 3 casos possíveis. A relação é a mesma. Eu posso dizer que o alfa é o dobro de beta. Alfa é o dobro de beta. Ou seja, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Ou o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Tudo bem? Agora vamos usar essa informação, é isso que você precisa saber. Essa primeira parte aqui, que foi a parte em que eu fiz a dedução em todos os casos, e agora eu posso afirmar que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central, ou o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Tá? Isso eu posso afirmar. E a partir dessa afirmação, vamos resolver alguns probleminhas. Bora para eles? Deixa eu sumir daqui, deixar só o conteúdo. Então vamos olhar para cá. Observe as figuras e determine. Observe as figuras e determine nesse item A o ângulo X. Então vamos olhar para cá. O ângulo X, pessoal, é ângulo central ou ângulo inscrito? Ah, professor, ele é ângulo inscrito. Então o ângulo inscrito é a metade desse arco. Então o X vai ser igual a quem? Então, x vai ser o 64 dividido por 2. Então, o ângulo inscrito é a metade desse arco. 64 dividido por 2 dá 32. Acabou. Vamos para o B. Determine os ângulos x e y. Então, observe que se a gente olhar para o ângulo x, ele é um ângulo central. E se a gente for olhar para o ângulo y, ele é um ângulo inscrito. O ângulo central é a mesma medida do arco, então x vale quanto? 120. E o y, ele é a metade desse arco, então ele vale 60. Perfeito? Olha como é simples. Aqui apareceu B, seria o item C, né? O arco AB. Quanto que mede o arco AB? Olha, esse aqui é o ângulo central ou inscrito? Ah, é o ângulo inscrito. Então, o ângulo inscrito vale quanto? Vale 40 ou vale 80 ou vale 20? Ah, professor, vale 80. Lembra? O ângulo inscrito é a metade desse arco. Ou esse arco é o dobro dele. Então, o dobro de 40, 80. O arco AB é 80. Vamos para o próximo. Observe as figuras e determine os arcos AB e BC. Já apareceu ali. Então, aqui, ó, vamos olhar para cá. Quanto que vale isso aqui? Isso aqui é a metade, né, desse aqui. Então, ele vale quanto? 40. Então, o arco AB, 40. Esse aqui é a metade desse arco. Então, se aqui é 50, esse arco só pode valer 100. Então, o arco BC mede 100. Próximo. Observe que eu estou tratando aqui só de ângulo inscrito. Então, esse arco aqui é sempre maior que o ângulo, tá? Ele é o dobro. Então, quanto que vale o X? 40. Quanto que vale o Y? 30. Metade, né? Vamos para cá. A gente está tratando agora, ó, ângulo inscrito e também ângulo inscrito, tá? Nenhum deles está passando pelo centro. Se aqui vale 70, o ângulo inscrito é a metade do arco. Então, o X vale 35. Mas vamos ver o que ele quer. Então, ele quer o ângulo X, então está resolvido aqui. Ó. X é 35. E agora ele quer o arco CD.
Vamos olhar para cá? Então, quando eu olho para esse ângulo de 100 graus, o arco que está relacionado com um ângulo de 100 graus é esse arco aqui, ó, todo. Ele vai de B até D. É esse arco todinho aqui, ó. Então, o arco de B até D vai valer o dobro disso aqui, tá? Porque, lembra, ele é um ângulo inscrito, ele é a metade, é 200. Tudo isso aqui vale 200. De B até D vale 200. Só que eu já sei que esse pedaço aqui, esse arco de B até C, vale 70. Então, 200 menos 70, o que que sobra? 130. Então, o arco CD mede 130. Bora para mais um. Terceiro, observe a figura e determine os ângulos X e Y, os arcos AB, BC e CD. Então, vamos lá. Se aqui é 80, aqui também vai ser 80. Por quê, Pro? Lembra, opostos pelo vértice. Tá bom. Então, se aqui é 80, o que está acontecendo aqui? Vamos olhar para cá, para esse ângulo. Aqui só pode ser 100, porque essa aqui vai ser meia volta, e a meia volta é 180 graus. Então, aqui vale 100. Se aqui vale 100, aqui também vai valer 100. Perfeito? Consegui completar os ângulos aqui. Logo, eu consigo achar quanto que vale BC. Observe que eu estou tratando agora de ângulo central. Então, se aqui mede 100, esse arco BC também mede 100. O X, que é um ângulo inscrito, ele está olhando para o 100, ele está se relacionando com o arco BC, ele é a metade, ele é 50. O Y está olhando para quem? Está olhando também para o 100. Quanto que ele vale? Ele vale a metade desse arco, que é 50. Tudo bem? E o arco AB, quanto que ele mede? Ele mede aqui, ó, é um ângulo central, ele tem a mesma medida do ângulo central. Ele mede 80 graus. O arco BC a gente já tira daqui, ó. Quanto que ele mede? Ele mede 100. E o arco CD, quanto que ele mede? Ele está aqui, é um ângulo central, ele mede 80. Perfeito? Bora para o próximo. Então, vamos lá. Observe que eu tenho aqui, então, o X está relacionado, X é um ângulo inscrito. O 25 também é um ângulo inscrito, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um prolongamento aqui, ó, para a gente conseguir enxergar melhor, ó. Vou prolongar esse BO, tá? Até encostar aqui na minha circunferência. Prolonguei. O que eu posso concluir aqui? Eu vou olhar para esse arco aqui. Quanto que mede esse arco? Se aqui é ângulo inscrito, o arco é o dobro. Então, aqui vale 50. Vamos olhar para cá. Observa que aqui, ó, corresponde ao diâmetro. Então, esse arco todo aqui é a metade da minha circunferência. Porque ele está pegando de extremidade a extremidade e passando pelo centro. Isso aqui é um diâmetro. Então, isso aqui mede quanto? Esse arco inteiro. Ele mede 180 graus. Então, de B até C, quanto que mede isso? Mede 180 mais 50. 180 mais 50, eu tenho 230. Toda a minha circunferência corresponde a 360 graus. Eu vou pegar os 360 graus e vou tirar aqui os 230. Então, se eu fizer 360 e tirar 230, eu vou ficar com 130 graus. 130 graus é a medida do arco BC. Quanto que é o X? X é a metade, como ele é um ângulo inscrito, ó, está olhando para o arco BC, ele é a metade desse arco, porque ele é um ângulo inscrito. Então, a metade de 130, 65. Vamos para o próximo. Então, eu tenho aqui, ó.
Aqui vale 60, aqui vale 80. Eu já deixei marcadinho aqui, a gente consegue concluir algumas coisas. Esse arco aqui, quanto que ele mede? Ó, ele está olhando aqui, né? O arco, esse arco está relacionado com esse ângulo inscrito, que é o ângulo de 60 graus. O arco é o dobro, né? Então ele vale quanto? 120. Essa é a primeira observação. Este ângulo aqui, dá para a gente concluir quanto que ele vale? Eu acho que dá. Mas vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho 60 mais 80, já dá 140. Eu sei que isso aqui tem que dar 180, né? Porque eu tenho um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, esse ângulo só pode ser 40 graus. Como isso aqui é 40 graus, observa que ele é um ângulo inscrito. Então, o arco AB é o dobro. Quanto que é o dobro de 40? 80. Observa que já estamos quase terminando nosso probleminha. Então, quanto que mede o ângulo X, ó? Que é o que ele está pedindo. O ângulo X está olhando para esse arco. O ângulo X é um ângulo inscrito, ele é a metade desse arco. Esse aqui é 80, então o nosso X só pode ser 40. Perfeito? Deixa eu subir aqui, deixa eu falar com vocês, acabei não falando. Qual é a lógica, então, da gente estudar isso daqui, né? A hora que você for fazendo os exercícios, é importante que, como prática, se você vai usar isso aqui para tentar entender e para estudar. Apareceu assim, apareceu essa tela. O que você faz? Você tenta resolver. Você tenta resolver antes. Então, você fala assim, isso aqui é um ângulo olhando para cá, né? Você fala assim, isso aqui é um ângulo inscrito. Então, o arco é o dobro dele. Então, se aqui é 3x, aqui é 6x. Opa, mas eu sei que aqui é 30, então é o dobro, é 60. Consegui uma equação, 6x igual a 60. Então, você tenta fazer antes e depois você assiste aqui. Você dá um pause, então você pausa e depois você tenta fazer, tá bom? Vamos para ele. Tá aqui, deixar só o conteúdo em evidência. Então, vou voltar aqui. Então, observa, 3x, vamos olhar para esse arco, CD. Estou olhando para esse arco, CD. O 30 está relacionado com ele, é um ângulo inscrito, então esse arco mede o dobro de 30, 60. E o 3x também se relaciona com esse arco. Como ele é um ângulo inscrito, o arco é o dobro. Então, o dobro de 3x é 6x. O que eu posso concluir aqui? Que 6x é igual a 60. Se eu dividir essa equação por 6, então 6 dividido por 6 vai deixar x, e 60 dividido por 6, 10. O x é 10 graus. Perfeito? Bora para o próximo. Então, vamos olhar aqui, ó. Em ângulo inscrito, ângulo inscrito. O arco é o dobro. Então, esse arco aqui mede quanto? Ele mede 100. Então, já está aqui. Por que mede 100, professor? Porque esse ângulo inscrito aqui está medindo 50. Então, o arco é o dobro. Como o arco também vai ser o dobro daqui, porque o ângulo inscrito, esse 2x, também está olhando para o BC, está relacionado com o arco BC. Então, se o ângulo inscrito é 2x, o arco vai ser o dobro, que é 4x. Então, eu posso encontrar uma equaçãozinha aqui, uma relação entre essas duas medidas. Eu posso dizer que 4x é igual a 100. Vou dividir por 4. Dividindo ambos os lados por 4, eu vou ter x, e 100 dividido por 4 vai dar 25. Resolvido. Vamos para a próxima. Observe que é ângulo inscrito, ângulo inscrito. Não está partindo do centro, né? Então, vamos olhar aqui. Se aqui é 44, ângulo inscrito, o arco é o dobro. 88. Se aqui é x, ângulo inscrito, o arco é o dobro.
Então, vai ser 2x. Qual é a relação? 2x igual a 88. Dividindo os dois lados por 2, eu vou ficar com x igual a 44. Perfeito? Bora para mais um. Determine o arco AB e o ângulo x em cada figura. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Observe que agora aqui eu tenho esse ângulo aqui, é um ângulo central. Ó. E ele está medindo aqui, ele está dizendo que mede 30 graus. Então, o arco AB mede quanto? 30 graus. O arco X, que está olhando para esse arco AB, é um ângulo inscrito. Então, qual é a relação aqui? É o dobro, né? O arco é o dobro dele. Então, eu posso dizer que 2x é igual a 30. Ou seja, x é igual a 15. Então, se aqui é x, aqui é 2x. Então, ficaria com 2x igual a 30. X igual a 15. Perfeito? Ou o ângulo inscrito é a metade desse arco, tá? Bora para mais um. Observa que aqui é um ângulo inscrito. Quanto que mede esse arco? Esse arco mede o dobro do ângulo inscrito. Então, se aqui é 55, aqui a gente tem 110. Olhando para o x, o x é um ângulo central. O ângulo central tem a mesma medida do arco. Então, x é igual a 110. Estamos chegando no fim. Mesma relação, ó. Aqui é um ângulo central, ele está olhando para o arco AB. Então, quanto que mede o arco AB? 130. Ângulo inscrito, que é o x, é a metade. Qual é a metade de 130? A metade de 130 é 65. Bora para mais um. Então, aqui é ângulo inscrito, ângulo central. Então, vamos lá. Se aqui é 20, o arco é o dobro do ângulo inscrito. Então, o arco vale 40. Aqui, olhando para o x, que é o que a gente quer determinar, x é um ângulo central. Então, x tem a mesma medida do arco. X é igual a 40. Vamos para mais um. Observe que isso aqui é um diâmetro. Então, pega de extremidade a extremidade dessa circunferência passando pelo centro. Então, isso aqui é a metade, né? Isso aqui vale quanto? 180 graus. Esse arco aqui, ó, esse x, perdão, é um ângulo inscrito, ele está sobre a circunferência. Então, ele vale a metade do ângulo central. X vale quanto? 90 graus. Perfeito? 6. Determine o que se pede em cada item, x e y. Então, vamos para lá. Ângulo inscrito, ângulo inscrito. Então, quanto que se aqui mede 100, o ângulo inscrito é a metade, 50. Se aqui mede 70, o ângulo inscrito relacionado a esse arco é a metade, 35. Vamos calcular o x, o arco AB, AD e o arco CD. Vamos lá. Vê o que você consegue enxergar. Eu vou começar por aqui. Ó. Tem esse valor 30, ângulo inscrito, está olhando para esse arco, o arco AD, ele vale o dobro, 60. Perfeito? Então, o arco AD vale 60. Agora, vamos olhar para o ângulo X aqui. O X, ele está relacionado com quem? Com esse arco AC. Só que aqui eu tenho o diâmetro. Então, isso aqui tudo mede quanto? 180 graus. Tá certo? Tudo, ó. Isso aqui mede 180 graus. Se eu já tenho... então, o X eu já sei que vale quanto, ó. O X eu sei que vale 90. Metade. Metade do arco. Ângulo inscrito. E quanto que vale CD? Tudo é 180. Eu vou fazer 180 menos 60.
Então o CD vai ser 120. Perfeito? Nós estamos chegando basicamente ao final desse vídeo já. Vou voltar aqui para cá para a gente se despedir. Tudo bem, foi rápido, né? A primeira parte é a parte teórica. O que você tem que gravar, na verdade? Qual é a relação que existe entre o ângulo central, que tem o vértice no centro, e o ângulo inscrito, que tem o vértice na circunferência? Qual é a relação entre eles? O ângulo central tem a mesma medida do arco. E se a gente relacionar o ângulo inscrito com o mesmo arco, o ângulo inscrito é a metade desse arco. Tá? Então lembra, a gente usou alfa e beta, alfa para o ângulo central, a gente pode escrever que alfa é igual a 2 beta. Como é que a gente representa? O que significa para a gente? Vamos transformar aí numa linguagem. Alfa, o ângulo central, é o dobro do ângulo inscrito. Estou usando o ângulo central como referência. Estou usando o arco como referência. Se eu usar como referência o ângulo inscrito, então se eu pegar essa relação e dividir por 2, eu vou dizer o seguinte: o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Tá? Basicamente é isso. O que eu convido a você refazer os exercícios do capítulo 4, basicamente dos ângulos na circunferência. E sucesso, tá? Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário que eu tento responder. É isso, tá? Voltando para o conteúdo, o próximo slide é esse aqui, ó. Ele vai dizer para você: obrigado por assistir e bons estudos. Vejo vocês numa próxima. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.